Eu deixo aqui o microfone aberto para você passar para o Brasil. Quem era sua irmã? Eu agradeço, Fernando, pela oportunidade. Publicamente a gente não tinha se manifestado ainda. Eu falei no dia que eu fui reconhecer o corpo de minha irmã, falei para, acredito que uma televisão lá de João Pessoa, e para uma televisão cearense no dia do cortejo do velório, no dia do cortejo do corpo da minha irmã. Minha irmã, eu sempre digo que ela foi uma vitória na nossa vida, na minha, na do meu pai e minha mãe. Antes de minha irmã nascer, minha mãe teve 2 abortos espontâneos, já em um determinado estágio, tanto é que inclusive saber o sexo da criança. Então, quando minha irmã nasceu, no ano de 97, era aquela última aposta. E existia um temor, um receio, até pela saúde da minha mãe, que já tinha tido esses outros 2 problemas, então era gravidez de risco, até por conta da idade de minha mãe, que minha mãe já não era tão jovem. E quando ela nasceu para mim, eu falei isso no dia do aniversário dela, eu postei nos meus stories lá para ela, que foi como ganhar o melhor presente da minha vida. Como uma criança que tanto deseja aquele brinquedo lá da prateleira, né? Tanto sonha com aquele brinquedo e você ganha, só que é um brinquedo real. Foi um presente de Deus na minha vida e na vida dos meus pais. Mal sabia eu que o tempo iria passar e ela ia ter um significado mais do que irmã para mim. Então, é uma pessoa assim que não enxergava maldade em ninguém. Eu até brincava com ela às vezes, eu falava só, mas tu vai começar a enxergar a malícia do mundo quando? Tu vai deixar de romantizar a vida quando? Quando você estiver trabalhando, já tiver suas contas. Brincava muito com ela nesse sentido. Então era uma pessoa que não enxergava maldade em ninguém, era uma pessoa engajada com a causa feminista. Minha irmã não suportava uma piada machista, nem de brincadeira. Minha irmã não suportava ver um caso de agressão à mulher. Se isso que ocorreu com ela, que infelizmente ocorreu fruto da impunidade e fruto da cultura machista desse país, se isso tivesse ocorrido com alguma amiga, alguma colega dela, com certeza ela seria a primeira no engajamento para essa luta. E isso que ocorreu hoje aqui em Lavras foi a prova de que a gente está fazendo o que ela gostaria de fazer se estivesse entre nós. E eu sei que ela inspirou, ela nos deu coragem. Ela deu coragem à minha mãe, que até hoje, um mês e 6 dias após o ocorrido, não tinha saído de casa ainda. Minha mãe saiu hoje para ir para essa manifestação. Então eu creio que ela está agindo espiritualmente ao nosso favor. E creio mais ainda que tudo isso que ocorreu com ela, que foi de uma forma brutal, covarde, tudo isso que ocorreu com ela não será em vão. Porque a gente quer trabalhar da data que ocorreu isso com ela até o fim da minha vida. A gente quer trabalhar isso como inspiração e como uma medida de alerta para as jovens, especialmente as mulheres. Não se deve confiar. Então, por mais que você seja bom, não enxergue maldade, minha irmã tomava todas as precauções. Para você ter uma ideia, Fernando, minha irmã ela é tão cuidadosa que ela fazia o trajeto da faculdade para casa e ela fazia de Uber, na maioria das vezes. Quando o Uber tomava uma direção diferente do trajeto do trajeto convencional dela, que ela não conhecia aquele trajeto, ela compartilhava a viagem conosco, para a gente acompanhar pelo aplicativo. Então minha irmã, ela assim, tomou todas as precauções, em nenhum momento ela foi negligente, não. Minha irmã foi uma vítima. Eu também queria aproveitar para deixar registrado que esse indivíduo que é acusado de ter praticado o crime contra minha irmã, em nenhum momento foi namorado dela. Tomamos conhecimento por tudo que é público, inclusive pelos amigos mais próximos,
que ela nunca namorou com ele. Minha irmã estava o conhecendo. E é possível que isso tenha ocorrido, as investigações aqui vão dizer, aliás, já dizem muito, é possível que isso tenha ocorrido após, talvez, o segundo encontro. Não sabemos ainda, o processo foi colocado em segredo de justiça, mas tudo vai ser elucidado. O que eu faço questão de frisar é que minha irmã, esse cara não era namorado de minha irmã nunca deu conhecimento, nem sequer aos melhores amigos, à família. Minha irmã era uma pessoa que ela devotava a família dela com muito respeito, aliás, não só a família, todas as pessoas que estavam ao redor dela. Minha irmã era digna com todos, era uma alma santa, pura, só queria fazer o bem. Minha irmã nunca era incapaz, ela não tinha forças para fazer o mal a ninguém. Então, essa era minha irmã. A violência, a covardia jamais vai apagar ela da minha memória, nem da memória da minha família, dos primos, dos amigos, dos colegas de faculdade, jamais. O sofrimento que ela passou, a agressão que ela sofreu, foi além de uma agressão física. Tudo isso é motivo, inclusive, para a gente se orgulhar dela, porque talvez ela tenha morrido pelas convicções dela, por aquilo que ela acreditava e por ela não ceder a nenhuma vontade alheia. Minha irmã era mulher com M maiúsculo. Muito bem. Estou falando aqui com Gustavo Tomás, irmão de Mariana Tomás. Gustavo, nos bastidores, nós conversamos antes de ligar a câmera, né? E você falou, gostaria que você falasse para o Brasil, vocês tiveram tanto cuidado assim, no momento que a Mariana foi morar em João Pessoa, que vocês não se preocuparam assim nem com preço de locação de imóvel, né? Haviam até imóveis mais baratos, mas vocês preferiram que ela morasse exatamente no lugar onde ela estava quando aconteceu essa tragédia, né? E que realmente era um valor até bem maior do que o que vocês tinham visto, valores bem mais acessíveis financeiramente falando. Quer dizer, havia esse cuidado da família. A família em nenhum momento, às vezes até surgem boatos maldosos, né? Pessoas que dizem, a família lá no interior deixa a filha ir para a capital e mal se preocupa com a filha, deixa a filha lá jogada e é nisso que dá. Mas não foi isso que aconteceu, né? Fala para o Brasil. Sem dúvida, Fernando, a gente nunca mediu esforços para proporcionar o melhor para minha irmã. Desde quando ela começou a estudar aqui no Colégio São Centro, aqui do nosso lado, no ano de 2001, ela tinha 4 anos, né? Foi o ano que ela iniciou a jornada dela. Desde quando ela estudou em Cajazeiras, que foi a partir de 2012, ela concluiu o ensino médio lá, no Colégio Nossa Senhora de Lourdes, teve uma passagem também pela UFCG. 2 anos depois, mas nos 2 anos subsequentes, ela também fez o cursinho lá no Prepara Médio, se não me engano, que fica no shopping. Então, a gente sempre teve o cuidado que ela requeria. Porque uma moça jovem, muito bem cuidada, mimada, criada na educação de Cristo. Minha irmã era do Encontro de Jovens com Cristo, minha irmã era uma pessoa da igreja. Para você ter uma ideia, Fernando, quando ela foi morar fora, que foi a primeira vez que foi em Cajazeiras, após a conclusão do ensino médio, minha mãe ia ficar com ela na semana. Quando ela ia ter aula no sábado, muitas vezes eu ia na sexta, dormia e vinha com ela. Então minha irmã era uma criança, do ponto de vista do cuidado, do trato. Muito bem alertada, muito bem orientada, muito bem educada, com os melhores valores, desde os valores familiares aos cristãos, de respeito, de muito respeito. Então, nesse ponto de vista, a gente se sente confortado, porque o que nos cabia foi feito.
E é dessa forma. Em João Pessoa, eu fui pessoalmente com minha mãe, eu já morei em João Pessoa, eu tive a felicidade que infelizmente minha irmã não teve, eu tive a felicidade de voltar com diploma para casa, e ter uma boa formação na Universidade Federal da Paraíba. Infelizmente, com minha irmã o itinerário foi diferente. Eu tive que ir lá buscar ela no caixão, não foi com diploma. Essa é a realidade. E o motivo disso, um crime sem nenhuma justificativa, sem nenhuma humanidade, sem nenhuma dignidade, nada disso foi projetado pela nossa família. Então, quando a gente foi, inclusive, para fazer a matrícula dela, foi minha mãe e eu, nós dois fomos. Já tinha alguns anos que eu tinha vindo embora de João Pessoa, mas a gente ficou no hotel e eu entrei em contato com várias corretoras, a gente pesquisou vários apartamentos até que a gente decidiu por deixá-la nos bancários, num condomínio que eu não vou citar o nome aqui, mas todos devem conhecer, de ótima reputação, de uma segurança que eu, sinceramente, nunca tinha visto em padrões de capital, exemplar. Tinha a nossa preocupação também no percurso dela à faculdade. Minha irmã ia no ônibus da faculdade, na maioria das vezes voltava de Uber, e é como eu lhe expliquei aqui, uma pessoa altamente cuidadosa, compartilhava as viagens de Uber com a família quando ela tinha algum tipo de receio. As amizades de minha irmã, eu não tenho o que pontuar, tanto as amizades aqui em Lavras como as que ela construiu em João Pessoa. Pessoas bem estruturadas, não do ponto de vista financeiro, porque isso é irrelevante para a nossa família, mas bem estruturadas do ponto de vista familiar, de decência, de educação, de respeito, de sonhos. Então, minha irmã compartilhava de um núcleo de amizades que invejava qualquer família. E eu me orgulho muito dela, me orgulho muito, muito. Isso aconteceu, as investigações continuam, o inquérito policial foi fechado, o Ministério Público já ofereceu a denúncia, ao que nos consta publicamente é algo com muita consistência, né? Então, isso só corroborou o caráter de minha irmã. Então, o que nos deixa triste mesmo, Fernando, é o fato, principalmente desse indivíduo que é acusado de ter praticado o crime, ter uma ficha, tem um repertório vasto, né? Então, será que não é um momento? Será que não é um momento de muitas pessoas falar, a justiça soltou? Não. A polícia, eu queria inclusive registrar, fez uma grande investigação. A polícia, ela concluiu o inquérito de forma tempestiva. O Ministério Público, eu friso que também foi bastante tempestivo naquilo que lhe cabe. Não tenho dúvidas nenhuma que o Judiciário paraibano vai julgar e vai dar uma punição exemplar. E eu oro muito por isso, acredito nisso. Para quê? Para que outros irmãos não tenham que se deslocar 550 quilômetros de casa para fazer um reconhecimento de corpo e para estar tratando, ao invés de tratar a mudança de volta da sua irmã, porque ela se formou, porque ela vai vir com um diploma, ao invés de tratar dessa forma, não terem que tratar com delegacia, que foi meu ambiente. Então, minha irmã não voltou para casa com diploma, Fernando. Minha irmã não voltou para casa, talvez com um emprego já em andamento, uma contratação já em andamento. Minha irmã não voltou com essa perspectiva, minha irmã voltou dentro do caixão. Isso é realidade nua e crua. Fruto, infelizmente, da impunidade, do machismo, da cultura feminicida que existe no Brasil. Então, o mais importante, talvez não seja a gente explorar a forma trágica como minha irmã foi assassinada. Minha irmã sofreu violência sexual e minha irmã depois foi morta, de uma forma cruel que eu prefiro nem falar. Então, houve realmente a violência sexual? Sim, é público,
é público, a informação é pública, né? Inclusive, quando eu soube através dos jornais, né, que tinha indícios, infelizmente, desse tipo de crime. Muito triste. Então, o principal que a gente tem que reacender, talvez não seja nem o fato da violência em si, porque isso talvez não nos acrescente nada, a não ser acrescente medo, indignação, revolta. Feminicídio! E o que talvez não deixar de lado o debate a justiça é culpada. Não, para mim a justiça não é culpada, em momento algum. A polícia, o Ministério Público, o Judiciário em si, que é quem executa as normas, eles estão cumprindo apenas o que está na lei. Então, mas a forma como a lei é feita, a forma branda, inclusive, com muitas brechas para que uma pessoa que tenha condição financeira possa se utilizar de recursos para se utilizar dessas brechas e continuar em liberdade, mesmo praticando vários tipos de crime, isso é o que tem que ser pensado. Será que a Lei Maria da Penha, com todos os avanços e progressos que ela trouxe, do ponto de vista de facilitar os canais de comunicação para denunciar agressão à mulher, violência, inclusive para criando outros mecanismos, né, que torne o problema da violência doméstica, que torne ele em evidência, será que não chegou o momento da gente refletir se realmente essa lei tem eficácia? Porque ao que nos consta, ao que foi tornado público, inclusive por muitos jornais de João Pessoa, é que o indivíduo que é acusado de cometer essa covardia, essa brutalidade com minha irmã, ele tinha 3 processos Maria da Penha. Se eu não me engano, pelo que eu vi, são 3 pessoas, 3 mulheres diferentes. Então, ele tinha e estava em liberdade. Estava em liberdade. Então, você pode até me perguntar, e eu lhe pergunto, Fernando, qual é a eficácia, a praticidade da Maria da Penha? Porque eu acredito que o intuito dessa lei tenha sido no sentido de criar mecanismos que punam e evitem. Deixem potenciais assassinos de mulheres que não circulem livremente no meio social. Então, será que foi só para gerar mais 3 números de processo? Será que foi para isso? Porque eu acredito que o escopo, o intuito da lei não consistia em a pessoa que agride mulheres estar circulando livremente. Então, será que essa lei é eficaz? Será que ela alcança o objetivo ao qual ela foi formulada? Que com certeza foi nas melhores das intenções, sem dúvida nenhuma houve progressos, mas será que não chegou o momento da gente debater a eficácia, né? O senso punitivo dela, né? O senso de exemplo dela, o senso a qual ela foi norteada para proteger as mulheres. Então, eu confesso a você que quando eu cheguei, fui reconhecer o corpo de minha irmã, eu não imaginava em momento algum que a pessoa que é acusada de praticar essa barbaridade tivesse uma ficha tão extensa. E me choca mais ainda o fato de ter 3 Marias da Penha. E já é público e notório, e tudo isso eu tomei conhecimento através até da imprensa, que eu quero também parabenizar, que foi bastante ágil, foi bastante eficiente, exerceu o seu papel investigativo e denuncista, que eram 3 Marias da Penha. Então, a pessoa que é fichado, que é processado pela Lei Maria da Penha, que fique bem claro, no meu entendimento,
que, infelizmente, as mulheres vão continuar vulneráveis, porque esse caso me mostrou isso. Inclusive, eu já estive conversando com outra amiga minha que foi recentemente, ela foi agredida pelo ex-marido em 2 ocasiões, com bastante violência. Ela recorreu, mas infelizmente não teve nenhum retorno. Ela foi agredida a 2ª vez, ela já tinha medidas protetivas e as medidas protetivas foram desrespeitadas. Então, será que não é um momento de haver um maior rigor, né? Uma reformulação, um debate amplo na sociedade? Porque é isso que eu quero trazer agora, é o que eu posso trazer. Nada pode trazer mais minha irmã de volta, né? Muito bem, Gustavo Tomás, irmão de Mariana Tomás, fazendo um grande desabafo aqui, e falando coisas com muita coerência, né? Porque o elemento que fez isso com a irmã dele, como ele mesmo está dizendo, já tinha 3 passagens por agressões a mulheres, com a Lei Maria da Penha. Então o Gustavo coloca isso aí, e eu até lanço uma pergunta aqui a você que está me assistindo, né? Estamos aí em ano de eleições aí para deputados, senadores, né? Os homens que fazem as leis no nosso país, né? Então realmente fica aí esse alerta para que os nossos deputados, os nossos políticos aí, chamem para si essa responsabilidade de colocar mais rigor exatamente nessa lei, né? Que, como está sendo dito aqui, e está provado com fatos, é uma lei que existe, mas quantos estão por aí soltos nas ruas, com vários processos aí da Lei Maria da Penha, mas buscando outras mulheres para tentar fazer coisas como essa que foi feita aqui com a Mariana Tomás, né? Então vamos torcer que isso seja revisto, né, nesse país. Gustavo, eu vou perguntar a você algo agora, eu sei que é muito duro, né, mas é importante que você passe, né? Como foi esse momento para você, para a tua família, o momento da notícia, quando você soube, como é que você soube disso? Como você fala, essa forma que você fala, que é muito forte, né? Eu levei minha irmã para João Pessoa, para a capital, para ela estudar e voltar com um diploma na mão, voltar para exercer uma profissão como eu fui e voltei. E na verdade eu fui a João Pessoa para reconhecer o corpo da minha irmã e trazê-la dentro de um caixão, morta, assassinada. Como foi isso para você? Olha, Fernando, antes de relatar sobre o momento em que eu fiquei sabendo, eu queria falar diretamente para os pessoenses, porque eu me considero um pessoense. Minha vida estudantil, ela teve um caminho similar ao da minha irmã, para não dizer idêntico. A única diferença foi a escolha do curso. Então eu fui morar em João Pessoa no final de 2003. Lá eu tive a felicidade que minha irmã não teve, de voltar para casa com diploma, com muito aprendizado de vida, não somente acadêmico. Voltei em 2009. E ali eu aprendi a amar aquela cidade, que eu amo, inclusive. Mas eu queria falar diretamente aqui para os pessoenses, que mais do que eu, minha irmã amava mais ainda aquela cidade. Então, é um vínculo que a gente vai carregar para o resto da vida, porque hoje eu não tenho mais condições de ir a João Pessoa. Irei em atividades pontuais para tratar do processo, talvez ao tribunal do júri, iremos lá. E depois nossa vida se encerra no que diz respeito a João Pessoa por aqui. Não pela cidade, porque eu adoro aquela cidade, minha irmã amava João Pessoa, minha irmã tinha João Pessoa como a segunda cidade dela, minha irmã inclusive fazia projeções de continuar a carreira de médica em João Pessoa,
sonhava em comprar um apartamento para que talvez, se ela viesse trabalhar aqui no Ceará, ela tivesse esse apartamento para a gente se reunir, para a gente passar um carnaval, um feriado. Minha irmã amava quando os parentes da gente iam passar o carnaval, a Semana Santa, os amiguinhos dela. Ela tinha orgulho em mostrar aquela cidade. Então, é bastante doloroso, porque ela se foi, junto com ela foram os sonhos dela, e com os sonhos dela foram também nossas idealizações a respeito da vivência dela naquela cidade. Então, 10 dias antes de minha irmã ser assassinada, eu tive a oportunidade de vê-la pela última vez. A gente foi passar o carnaval. Foram 4 familiares meus que não conheciam João Pessoa, e foram porque ela vivia a chamar, ela fazia questão de mostrar a cidade, o quanto a cidade era importante para ela, porque era ali que ela estava vivendo o sonho dela. Quer dizer, 10 dias antes do crime, vocês foram até lá, ficaram no apartamento onde ela estava, não é isso? Então, foi como se fosse assim, até uma despedida, pode-se dizer assim. Sem dúvida. Depois a gente refletiu muito sobre isso, né? E, enfim, é complicado, porque a gente não quer aceitar, não quer entender, principalmente pela forma como foi. Porque quando chegou a notícia, agora voltando ao que você me questionou, inclusive eu me encontrava na cidade de Cajazeiras. Eu estava indo para Sousa para resolver umas questões pessoais, né? A gente ia para uma loja. E quando eu saía de Cajazeiras, meu primo me ligou pedindo para voltar urgente, palavras. Eu fiquei muito... Até parei ali próximo ao Hotel Gravatar, você deve conhecer bem. E eu já desci com as mãos na cabeça, né, pelo que minha namorada estava falando. E eu, no primeiro momento, achei que fosse até com meus pais, porque meus pais já são pessoas de terceira idade. E minha namorada falou: olha, aconteceu alguma coisa com o Mariano, estão pedindo para você voltar urgente. Naquele momento, eu parei o carro, quase que na avenida, numa rua, lá num cruzamento, saí com as mãos na cabeça. Porque minha irmã, para mim, era minha filha. Minha irmã, eu amava cuidar de minha irmã, amava. Talvez o dia não valesse nada para mim, eu chegasse em casa cansado, estressado, com muito problema, mas minha irmã ali, se ela quisesse uma sandalinha, alguma coisinha desse tipo, que ela era muito vaidosa, se eu pudesse comprar, eu pedia para minha mãe não comprar, e eu pedia para comprar, que era para ter aquela satisfação. Então, eu não sou pai, mas eu imagino que isso seja um sentimento bastante paternalista, porque você se alegrar com a alegria de alguém, isso é o verdadeiro amor para mim. Então, minha irmã era isso em minha vida e na vida de meus pais. Minha irmã era amor. Minha irmã, os 25 anos que ela esteve aqui entre nós, ela só proporcionou amor, bons sentimentos, me inspirava. Eu sempre dizia a ela: mas você me inspira a estudar, porque ela era muito estudiosa, ela era muito dedicada, ela era focada, ela não se rendia às dificuldades. Então, naquele momento, quando eu soube sair, parei o carro, saí desesperado, com as mãos na cabeça, e eu não sei como é que eu volto. E minha namorada tentou me tranquilizar, mas pediu para aguardar para um familiar dela me conduzir até aqui, porque eu achava que eu não tinha condições de dirigir, mas mesmo assim eu não aguentei, o desespero era tanto, eu vim. Quando eu cheguei aqui, minha família já estava reunida, meus pais, e a gente tentando apurar o que tinha ocorrido. Num primeiro momento chegou a notícia de que ela tinha infartado. Eu de pronto já rechacei essa informação, porque minha irmã, até pelo curso que ela fazia, Fernanda, ela fazia exames periódicos, exames de sangue. Minha irmã tinha feito exame cardíaco em novembro, porque minha mãe foi ao cardiologista, ela acompanhou, ela fez exames de sangue, fez elétrico, então era uma pessoa saudável. Então aquilo foi um choque total para mim. Só que aí o pior estava por vir. Me chamaram de maneira reservada alguns familiares, porque já tinham entrado em contato diretamente com a polícia, e já me prepararam para falar que ela não tinha morrido, não tinha.
ido por conta de algum problema cardíaco ou algo similar, não foi morte natural. Então aquilo me chocou. E é inclusive algo assim que eu faço questão de frisar para todos os pais, para todos os irmãos, para todos aqueles que têm uma amiga, todos vocês que têm uma mulher na família, seja sua mãe, sua irmã, sua filha, sua prima, deixem esse alerta, o mal, ele está no mundo, com todas as precauções que minha irmã tinha, com todos os cuidados que a gente tinha. Eu sempre digo, o último contato que minha mãe sempre tinha com minha irmã, quando conversava com ela diariamente, e ela ia se despedir, ela dizia: Deus te guarde e te proteja. Mas mesmo com todos os cuidados que a gente tomou, o mal está solto, cara. Então, minha irmã, eu quero deixar também bem claro que minha irmã não era uma pessoa que se expunha ao risco. Minha irmã não bebia. Minha irmã era uma pessoa que vivia para estudar, não era uma pessoa da rua.